Fala, torcedores e amantes do futebol, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Painel Sincero aqui para vocês. Hoje, nesse episódio, nós vamos mergulhar nas surpreendentes transformações que vêm ocorrendo no mundo do futebol, especialmente num país que agora está conhecido chamado de Arábia Saudita. Se você acha que atrás de movimentações, transferências, tudo isso são apenas números e estatísticas, eu diria para vocês se prepararem para descobrir exatamente todo o contexto que tem por trás desses investimentos. Afinal de contas, mais do que apenas lances, gols, como diria aquele João Paulo, né? O futebol não é só gols, lances, é tudo isso. Mas o futebol ele tem o poder de redefinir até mesmo a imagem de um país, a imagem da Arábia Saudita. Nos últimos tempos, a Liga Saudita construiu várias manchetes incríveis ao movimentar praticamente 188 milhões de euros, equivalente a cerca de 1 bilhão de reais. Você não ouviu errado. 1 bilhão de reais em contratações durante a atual janela de transferências do futebol. Mas esses não são movimentos apenas frutos de um acaso, por exemplo. Eles são intrinsecamente ligados a uma visão ambiciosa. Esse projeto visionário do governo saudita que busca não apenas mudar a face do esporte, mas também revolucionar todo o entretenimento que gira em torno desse esporte futebol. Naquele país, o Fundo de Investimento Público, chamado de PFI, sigla em inglês para Fundo de Investimento Público, é o principal fundo de riqueza soberano do país. Ele distribui dinheiro para os clubes por meio no Ministério do Esporte daquela nação, propriamente dito. Além disso, os próprios dirigentes e donos dos clubes também investem, mas eles utilizam muito mais os investimentos do PIF para suas empresas do que suas empresas, mantendo ligações com o atual regime do país. Apesar disso, a Liga ainda apresenta desigualdades financeiras notáveis, e a gente vai falar isso mais à frente. O financiamento inicial para o estabelecimento do Fundo Soberano originou-se do petróleo, o principal produto exportado da Arábia Saudita. No entanto, o príncipe herdeiro e governante, o cara que manda em tudo lá, Mohammed bin Salman, está em busca de diversificar ainda mais a economia daquele país. Assim, o portfólio do Fundo de Investimento Público Saudita foi ampliado e agora engloba investimento em diversas áreas, incluindo infraestrutura, energia e farmacêutica, por exemplo. Sob a licença do príncipe, o Fundo de Investimento Público Saudita evoluiu de um fundo de riqueza soberana em segundo plano para um veículo de investimento global. Ele conseguiu realizar apostas significativas em empresas de tecnologia. Um exemplo delas é a Uber. E também outros capitais de empreendimento. Essa transformação reflete a intenção de alinhar o Fundo de Investimento Público Saudita com movimentos econômicos globais. Em junho desse ano, 2023, o Fundo de Investimento Público assumiu o controle dos 4 maiores clubes da Liga Saudita: o Al Ahly, o Al Ittihad, ambos em Riad, a capital do país, e o Al Hilal e o Al Nasser, pertencentes à cidade de Jeddah, uma cidade que é portuária na costa do Mar Vermelho. O fundo de investimento agora detém 75% do capital desses clubes. Além disso, esse mesmo fundo comprou 80% do Newcastle em outubro de 2021 e também é patrocinador da Superliga Africana, Newcastle, que pertence à Premier League. A escolha desses 4 times para receber as maiores quantias causou um certo descontentamento entre as torcidas dos outros clubes, como por exemplo no caso do Al-Shabaab, uma equipe da primeira divisão que não foi contemplada pelo Fundo Soberano. Essa decisão acabou gerando manifestações e insatisfação por parte dos torcedores nas redes sociais. Houve protestos, comentários, inclusive ameaças de boicotes ao campeonato. A maneira como a renda é distribuída entre esses 4 principais times, incluindo percentuais e valores, ainda carece um pouco de clareza, um pouco de transparência. Isso se deve ao fato de que o país ainda não divulga detalhadamente os dados relativos a esses investimentos. Além desses 4 clubes, há outros que também mantêm vínculo com o Ministério do Esporte Saudita e recebem financiamento estatal, embora de maneira muito menos direta e com percentuais irrisórios. A administração do Fundo Soberano Nacional dos clubes foi anunciada pelo governo como uma forma de privatização, embora a realidade não seja exatamente essa. O governo argumenta que o Fundo Soberano não é uma extensão do Estado. No entanto, na minha análise, essa afirmação não se sustenta. Eles apresentam essa mudança como uma privatização, pois o Fundo Soberano seria uma entidade aparentemente privada ou uma empresa pública e não estatal.
Porém, na prática, o que se percebe é que o governo está por trás do projeto e controla todos os clubes. É crucial destacar essa distinção entre o que o governo está anunciando, o que ele está tentando vender, e o que realmente está acontecendo na Arábia Saudita. A realidade é que não existe uma diferença tangível entre o fundo soberano e uma monarquia saudita. O termo sports washing foi cunhado para descrever a prática de regimes autoritários que investem em esportes para melhorar sua imagem pública e disfarçar certos abusos cometidos. A gente observa que, evidentemente, o príncipe herdeiro deseja que a Arábia Saudita seja associada a figuras como Cristiano Ronaldo, por exemplo, em vez de arbitrariedade. No entanto, na minha visão, esse não é o motivo central, mesmo que seja implementado dessa forma e mesmo que seja um elemento presente. Para mim é difícil entender a necessidade de melhorar a imagem do país, já que o regime saudita continua envolvido em um grande conflito armado com o Iêmen, que resulta em centenas de milhares de mortes, continua durando e não afetou, por exemplo, a relação com os Estados Unidos. Esses investimentos também desempenham um papel na manutenção da segurança do regime ditatorial, demonstrando, de certa forma, o poder e atraindo a atenção da economia global. A estratégia do governo saudita de utilizar o futebol nesse cenário tem várias razões. Para isso, o governo saudita quer conquistar o próprio povo. Isso é essencial. A principal ameaça para uma ditadura não vem das grandes potências estrangeiras, mas de dentro do próprio país. Consciente disso, o príncipe saudita herdeiro busca se legitimar aos olhos da população. Então, desde 2015, quando assumiu o trono do seu pai, Mohammed bin Salman tem centralizado o poder e busca revitalizar a legitimidade da monarquia através do nacionalismo, em detrimento, por exemplo, da religião. E nisso, o futebol e a seleção do país têm um desempenho importantíssimo nesse projeto. É como se fosse uma atualização do contrato social. A ideia é proporcionar certas liberdades à população, especialmente no âmbito social, não no âmbito político, claro, né? Mas essencialmente no âmbito social. O objetivo disso é modernizar a Arábia Saudita, que é um país que até recentemente não tinha cinemas nas suas cidades. A equipe do governo saudita percebeu que existe uma população jovem que está cansada das restrições sociais impostas pelo regime, devido à influência religiosa, devido à influência da base política conservadora. O investimento no futebol faz parte disso. É uma forma de mostrar aos jovens sauditas que eles podem desfrutar dos mesmos aspectos positivos, por exemplo, da juventude ocidental. O representante da Liga Saudita no Brasil, sim, temos o representante da Liga Saudita aqui no Brasil. E ele discutiu como essa mudança na sociedade está refletindo nos costumes e principalmente no esporte. Ele falou que há uma abertura, um movimento cultural no país. Quem teve a oportunidade de visitar a Arábia Saudita há 10 anos testemunhou uma mudança de paradigma, não apenas na sociedade. É uma geração jovem, liderada por um monarca. A população chama aquele país de Reino da Arábia Saudita. E a transformação no futebol é apenas uma ramificação daquilo, disse o representante da Liga Saudita. Outra estratégia que é crucial para assegurar a permanência do regime autoritário é a exibição de poder, claro, especialmente quando vinculado a grandes empresas internacionais das nações ocidentais. Essa abordagem é adotada pelo Catar, por exemplo, que já chegou a adquirir uma participação majoritária na Volkswagen, bem como lojas de luxo e outras empresas conhecidas globalmente. A Arábia Saudita está buscando uma abordagem semelhante. Ela busca conectar sua economia com os governos ocidentais. A aquisição do Newcastle, por exemplo, um clube da Inglaterra, é um exemplo gigantesco disso. Dá para perceber que isso ajuda a criar uma camada adicional de proteção em uma região que é extremamente instável. Passando pela contratação de estrelas de renome, como o de Cristiano Ronaldo, por exemplo, serve para mostrar ao mundo o poder e a capacidade de investimento que a Arábia Saudita tem. Hoje, a capital Riad é praticamente uma capital internacional. Ela possui todos os restaurantes, todas as lojas, as grandes corporações são sediadas ali, todas as cadeias de hotéis mais famosas do mundo estão na capital saudita. E tudo isso tem um grande final, um grande motivo para o plano, um grande objetivo, que é trazer a Copa do Mundo de 2034 para a Arábia Saudita. O plano de sediar uma Copa do Mundo está integrado como mais uma das estratégias do projeto maior, visto que o governo abraçaria todos os objetivos buscados pelo regime.
Isso seria atraente para a juventude do país, reforçaria o patriotismo, o nacionalismo com a seleção jogando em casa diante de sua torcida e atrairia fundos, claro, o dinheiro, que auxiliariam na diversificação econômica e ainda demonstraria a importância política e diplomática da Arábia Saudita, além, claro, de estreitar laços com os países ocidentais. Grandes eventos esportivos, para além do esporte, têm um aspecto político. Todos os países ocidentais ou orientais estão interessados em sediá-los, porque eles proporcionam uma projeção internacional significativa para o país. Então, quando o país utiliza o esporte para limpar a imagem, a ação nunca ocorre isoladamente. Ela faz parte de um conjunto estratégico para que o país possa se integrar à comunidade internacional. Isso ocorre também por meio de vias econômicas, militares, diplomáticas ou não. A Arábia Saudita deseja se posicionar e abrir-se para o mundo. Quando tenta utilizar um evento esportivo, como a Copa do Mundo ou as Olimpíadas, por exemplo, ela precisa se projetar, mas não consegue estabelecer outros acordos internacionais. O evento em si não produzirá os efeitos esperados se não houver investimento, projeção de imagem e, principalmente, atração trazendo nomes. Cristiano Ronaldo, Mané, Firmino, Neymar. Esses são os atrativos para atrair os olhos do mundo para a Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, a relação afetiva entre pessoas do mesmo gênero continua proibida. E não há qualquer movimento com o intuito de alterar essa realidade, que também não representa um desejo forte da população, a qual é também muito conservadora. Mesmo que o príncipe desejasse, ele enfrentaria resistência por parte da maioria da sociedade local. O discurso que é da comunidade LGBTQIA+, é bem-vindo, mas somente em grandes eventos esportivos, como no caso da Copa do Mundo, enquanto a comunidade doméstica é rigorosamente perseguida. No que se refere às mulheres, a situação é distinta. O príncipe saudita, herdeiro, tem confrontado parte da comunidade religiosa para permitir uma maior participação das mulheres na sociedade. Como exemplo, pela autorização para que elas pudessem dirigir e frequentar estádios de futebol, exemplos básicos. A última mudança ocorreu em 2018. Essas ações estão integradas no plano de Mohammed bin Salman para conquistar legitimidade perante o povo, uma vez que as mulheres compõem quase metade da população. Dá para perceber que algo novo está acontecendo. Eles estão investidos em jogadores e gerentes para tentar aumentar o perfil da liga e dos clubes. A Arábia Saudita levou 30 anos para chegar à posição que está hoje. Eu não ficaria muito preocupado no momento, mas obviamente os clubes sauditas têm tanto o direito de comprar jogadores como qualquer outro. Diego Alonso, representante, por exemplo, da La Liga, que é o campeonato espanhol aqui no Brasil, usou o caso do Barcelona, que teve problemas para inscrever jogadores por ter estourado o orçamento e infringido o fair play financeiro, como alerta para os gastos excessivos dos clubes árabes. Abre aspas. A gente não vai entrar nessa. Parte fundamental do crescimento de La Liga foi o fair play financeiro. O caso do Barcelona é um bom exemplo de que a gente é rígido no controle financeiro. Existem denúncias de clubes-estados, por assim dizer, de que não é um dinheiro orgânico do futebol. No nosso campeonato não pode. O campeonato espanhol não é para isso. Não pode jogar todo o dinheiro que tem, porque altera todo o equilíbrio. Fecha aspas. Diego Alonso comentou ainda sobre a possibilidade da Liga Árabe se estabelecer como um campeonato forte no cenário mundial. Abre aspas novamente. Pode ser que aconteça como na China, que fez um movimento parecido com o dinheiro do governo que teve um prazo de validade. Ou pode continuar por 10 anos. Aí modifica totalmente o mercado. Não estão contratando só aqueles caras que vão se aposentar. Estão contratando jogadores de 27, 28 anos que ainda estão no auge. Vamos acompanhar e fazer o nosso trabalho. Fecha aspas. É claro que existe uma preocupação de todas as grandes ligas da Europa para esse investimento pesado que a Arábia Saudita fez. Os jovens jogadores brasileiros continuam indo para ligas da Europa, a La Liga, por exemplo. A contratação de Endrick para o Real Madrid e Vitor Roque para o Barcelona é um exemplo disso. O campeonato principal, o sonho do jogador, ainda é um campeonato europeu, e não a Arábia Saudita. Os jogadores estão indo, mas os clubes estão prontos para recebê-los? Os estádios estão adaptados? Existe estrutura para isso? A qualidade do produto continua boa? É o primeiro ano que nós vamos acompanhar o campeonato saudita, mas acredito que ainda não há uma preocupação em relação aos demais campeonatos. Lembre-se, ainda. Todo esse editorial que eu escrevi hoje e li para vocês serve como exemplo de que existem resistências e preocupações
do lado europeu em relação ao investimento saudita. E existe toda uma estratégia do lado do governo, do príncipe herdeiro, em relação à dominação do futebol mundial. Existe um plano, e a primeira etapa já foi cumprida: levar todos os jogadores que podem e vão aceitar as propostas multimilionárias da Arábia Saudita para aquele campeonato. O fato de levar Neymar com 31 anos, praticamente no auge de sua carreira, é o ápice do projeto. Depois de começar com Cristiano Ronaldo e nessa janela de transferências praticamente levar todos os nomes que estavam disponíveis no mercado que poderiam ainda atuar na Europa, isso é um exemplo de que o plano saudita para a dominação do futebol mundial não é exatamente apenas questão de marketing ou imagem. Passa pela política, passa pela manutenção, pela concretização do governo de um regime monárquico, mas também eles querem uma dominação técnica. Sabem que seus jogadores, os jogadores nativos, não têm o DNA do futebol, mas eles partem para a estratégia de que jogando com os melhores, tendo os melhores próximos de si, você tende a se tornar melhor. Esse painel sincero foi diferente, foi escrito apenas como um editorial para mostrar que os sauditas eles não estão simplesmente para brincadeira, não estão para criar apenas um campeonato apenas por visibilidade, um campeonato para ser atrativo. Existe todo um projeto por trás que culminará na Copa do Mundo de Futebol de 2034. Sim, nós teremos uma Copa do Mundo naquele país. Talvez uma das piores, melhores Copas do Mundo que nós poderemos ver do futebol. Não sabemos como isso vai acontecer até lá. Tem pouco mais de 10 anos para a gente acompanhar e o futebol está mudando. Se isso vai perdurar, vai continuar e vai se tornar uma realidade, nós não sabemos. Mas o de fato agora é que nós não olhamos para o mercado europeu, nós olhamos para o mercado saudita, para saber exatamente o que aconteceu com os jogadores que saíram da Europa. O próximo alvo deles, Mohamed Salah, pode estar indo para o mesmo time de Benzema. Sim, aquele que foi ídolo de vários jovens aqui por jogar no Liverpool, por ser quase melhor do mundo e talvez foi e não premiado por uma injustiça do futebol, agora pode jogar numa das ligas que até 2022 era uma das piores do mundo e agora vai se tornar uma liga mais estrelada ainda. Devemos ter receio do futebol saudita? Não sei, mas devemos ter receio do regime? Com certeza. Eles não vieram para brincadeira. Esse aqui foi mais um painel sincero, só que esse painel sincero foi diferente em forma de editorial. E eu pediria para você se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, ativar as notificações, seguir o Estevão, o Cássio e a mim no Instagram. Também seguir o Meio Armadores, onde a gente está sempre disponibilizando nossa programação. Nos vemos na semana que vem com um painel sincero diferente também. Mas esse foi muito legal de fazer porque foi muito mais opinativo, foi muito mais diálogo de opinião aqui do que propriamente dito uma análise. Até a próxima. Valeu.